Pode parecer um pouco estranho esta manhã usar meu sobretudo na plataforma, mas fiquei muito feliz em mostrar o belo sobretudo que essa igreja me deu. Vi o irmão Neville aqui em cima outro dia com aquele belo terno, como lhe caía tão bem, e pensei, bem, parecia tão bonito. E a congregação falando disso, pensei, vou usar meu sobretudo na plataforma. Sabe, acho que nunca crescemos, mas sempre, e eu não quero crescer. O que acha disso, irmão Luther? Não, nunca quero crescer, só queremos continuar sendo crianças. O irmão Neville diz, irmão Branham, pensei que estivesse usando daqueles trajes de ministros de classe mais alta, olhei de relance e pensei que talvez tivesse colocado uma túnica. Um complemento desse belo paletó. Bem, diria que eu estava precisando muito de um e este é o melhor que já tive. Agradeço muito por ele. Irmão Roy Robertson, não sei se está aqui esta manhã ou não, ele teve algo a ver com a escolha. Foi mesmo uma ótima escolha e estamos muito satisfeitos por tê-lo. E, portanto, estamos muito satisfeitos por estarmos de volta à casa do Deus vivo esta manhã e por desfrutarmos desses momentos maravilhosos de comunhão em torno da sua preciosa palavra. E logo agora, querendo o Senhor, terei de ir para o exterior. Acho que vocês viram, na voz dos homens de negócios, que vou para o exterior no mês que vem. E pediremos todas as orações das pessoas que orem por nós enquanto estivermos fora. Parece que no exterior, minhas reuniões parecem ser melhores, porque lá as coisas acontecem melhor. Nos Estados Unidos, eu estava dizendo ao irmão Mercier que eu ouvia, ele me deu um toca-discos primeiro, e ele tinha os discos de alguns dos meus sermões. Eu sabia que se alguém me ouvisse, teria de ser pela graça de Deus, porque eu achava que poderia ser um pouco melhor. Ele está gravando isso também, um pouco. Pode cortar essa parte, está vendo? Ele está com o polegar para baixo, acho que isso é cortá-lo. Mas eu lhe digo, fiquei tão surpreso. A pregação mais pobre que já ouvi em minha vida foi a minha própria, isso mesmo, no disco. Fiquei tão nervoso que não consegui nem jantar. Passei mal, saí da mesa, não consegui dormir aquela noite. Fui para Kentucky com o irmão Wood ontem. Quando voltei, eu disse, irmão Wood, não vejo como posso conseguir que uma pessoa venha me ouvir. É tão ruim, tão repetitivo. E erros de gramática e pontuação, não há nenhuma, eu não sei. Eu disse, de certa forma, saber que tem de ser Deus me incentivou, ou ninguém viria. É isso mesmo. Então, eu estava falando com o irmão Collins, suponho que ele esteja aqui, então eu disse a ele, ele veio, eu estava lhe contando sobre isso, eu disse, irmão Collins, honestamente, eu disse, tenho quase 30 anos como pregador e por certo deveria saber o que é um sermão. E eu disse, esse é o pior que já ouvi. E ele é ministro metodista e seu irmão é muito importante na denominação metodista. E ele disse, diga uma coisa, irmão Branham, as colocações e suas frases podem não terminar certinho e coisas assim, mas disse, já pensou naquele rapaz que pregou no dia de Pentecostes que nem conseguia assinar seu próprio nome? Seu nome era Pedro. Disse, imagino que não foi pontuado direito. Mas veja, o que faz alguém olhar para isso é que se houve essas transmissões de rádio, está tudo escrito. Veja, eles podem escrever e pontuar e coisas assim, porque estão lendo. Eu estive com Charles Fuller, pregando atrás de um coxo, mais ou menos assim, como uma plataforma, e tudo o que ele dizia, ele era número 1, número 2, número 3, número 4, assim, até conseguir completar tudo e cronometrava. Era tudo censurado pelo rádio e tudo mais. E com Billy
Billy Graham viu dele, assim por diante, onde ficam ali, falam isso, apenas leiam o mais rápido que podem e já está tudo pronto. Então, acho que você consegue as ênfases. Mas o meu problema é que nem eu conseguiria ler, então se eu escrevesse, tenho certeza que não conseguiria. Então, a graça maravilhosa, não é? Ver o que Ele pode fazer por nós. Mas eu estou grato por estar começando agora, terminando este ano velho, para começar um novo ano. Ouvi uma fila de oração e, de fato, também não fiquei satisfeito com a fila de oração a ouvir. É a primeira vez que me ouço assim, em uma mensagem, e fiquei muito surpreso. As filas de oração não foram feitas direito, não. Acho que vai acontecer que depois de um tempo todo mundo vai ter de saber tudo sobre eles antes de crerem. E começando o ano, quero mudar isso. E só começar a fila de oração quando Deus falar comigo, essa pessoa está fora de linha ou algo assim. Eu paro e deixo os outros seguirem em frente, porque você não consegue passar o suficiente assim. As pessoas sabem onde estão, o que são e fizeram, mas se encontrar algo que não esteja alinhado com Deus, é hora de parar e dizer, é esse, está vendo? Portanto, acho que talvez tenha havido alguma alteração, irmão Leo, desde que as ouvi e confio que Deus nos ajudará no ano que vem. Agora, creio que hoje à noite tem culto aqui no tabernáculo. Eu estarei aqui na 62 com o irmão Ruddle esta noite e entendo que vão fazer uma vigília aqui. E o irmão Ruddle me convidou para essa vigília. Mas pensei em talvez voltar ao tabernáculo essa noite, porque sempre tentei estar no tabernáculo na véspera de Ano Novo. E eu queria voltar para cá com os irmãos. Então, meio que me comprometi um pouco e estarei com o irmão Ruddle hoje à noite na 62, no antigo Clube 62, que foi convertido em uma igreja. Depois, na quarta à noite, estarei de volta aqui para a vigília. E então, na quinta, partiremos para Chicago e depois para Filadélfia e depois para o exterior. E esta manhã não queremos demorar muito porque temos as entrevistas e o culto continua e, digamos, desde a última reunião de oração aqui, eu estou muito grato pelos resultados da última reunião de oração. Foi mesmo maravilhoso o que o nosso Senhor pôde fazer quando o seu povo se reuniu. Os que invocam o nome do Senhor se reúnem, creio que é assim, e oram, e então Deus ouve do céu. Portanto, inclinemos a cabeça um momento agora, enquanto esperamos nele para nos dar a inspiração necessária para esta mensagem. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio e força em todas as gerações. Nossos antepassados antes de nós confiaram em Ti e não foram confundidos. Acreditaram em Teu santo nome e emergiram como luzes brilhantes. E nós os vemos, como disse o poeta, como pegadas nas areias do tempo, nossas separações deixam para trás, pegadas na areia do tempo. Então vemos que aqueles que confiaram em Ti sempre, sem falhar uma única vez, acertaram. Embora tenham passado por muitas águas profundas e por grandes provações e perseguições, no entanto, no final, o Senhor sempre os fez sair mais do que vencedores, porque é a Sua palavra prometida que farias isso. E gostaríamos de pedir hoje que abençoes esta pequena igreja. Abençoa seu pastor, nosso bom irmão, o irmão Neville, e sua família. Pedimos que estejas com ele neste ano que entra e que o unjas ainda mais e o abençoes em todos os sentidos. Fortalece a saúde, a da sua família, os pequeninos que estão nascendo. Mantenha o irmão Neville forte e saudável e abençoa esta igreja e
cada membro que faz parte dela e a junta de administradores, como os amamos com verdadeiros homens valentes de Deus, e a junta de diáconos também são teus servos valentes, e todas as pessoas que frequentam aqui, somos gratos por elas, Senhor. Faz bem ao meu coração saber que este charco antigo com um matagal na esquina há muitos anos tornou-se um farol para o reino de Deus. E rogo, Deus, que permaneça de pé até Jesus voltar. Que muitas grandes almas que estiveram aqui, Senhor, possam sair naquele dia lavadas no sangue do Cordeiro. Concede, e ao abrirmos esta tua bendita palavra esta manhã, Senhor, ao abrirmos as páginas para lermos um texto dela, e sabemos que só tu podes dar o contexto, e rogamos, Deus, que unjas a tua palavra, que chegue direto ao coração das pessoas para fazer-lhes bem, que faça com que os incrédulos se tornem crentes e fortalece os cristãos e cura os doentes e dá coragem aos desanimados e recebe glória a Ti. Para isso, Senhor, circuncida os lábios que falarão e os ouvidos que ouvirão, pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Anunciando um pequeno texto que desceu ao meu coração desde o último domingo. Eu estava falando sobre os sábios que vieram ver Jesus, a estrela que seguiram do Oriente para o Ocidente. Enquanto eu estudava isso, cheguei a uma escritura. Depois, não podia estar aqui na véspera de Natal por causa de um trabalho na prisão que eu tinha de estar. Pensei em falar hoje sobre o assunto Por que a pequena Belém? Quero ler no livro de Miqueias, o profeta, um dos profetas menores, capítulo 5 e versículo 2. Diz o seguinte: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, ainda de ti, me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Tem uma mancha aqui na escritura, por isso não consegui entender qual era a palavra ao ler. De todos os lugares que há na Palestina, e há tantas cidades grandes e seus locais, cidades que aparentemente são muito mais conhecidas nos registros da história e mais bem fortificadas, maiores cidades, porque Deus escolheria a pequena Belém para ser o local de nascimento de seu filho. Há muitas outras que são maiores. E, por exemplo, a tradição histórica de Jerusalém, a orgulhosa Jerusalém, a capital de tudo isso. E é uma das maiores cidades da Palestina. E então, por que será que Deus escolheria aquela cidadezinha de Belém para ser o local de nascimento de seu filho? Mas, como dizem as Escrituras, o que Deus quer fazer será feito. E Deus pré-ordenou que fosse assim, ou nunca teria sido assim. E lá a Escritura diz, no capítulo 15 de Atos, que
Não há nada por acaso. Deus sabia de tudo, não foi por acaso que aconteceu assim, foi que Deus determinou que fosse assim. E então, quando nós, em nossas pequenas mentes finitas, começamos a pensar, por que o grande rei dos céus escolheria um lugarzinho como esse em vez da capital? Em vez de algum... Inclusive, havia muitos lugares que tinham um histórico espiritual maior do que o de Belém. Por exemplo, alguns lugares como Siló. Siló era um antigo local de adoração de Israel, aonde todos iam, ano após ano, para aquele grande lugar onde a arca do Senhor ficava. E por que então ele não nasceria em Siló? Depois havia Gilgal, outro grande lugar espiritual de adoração. Porque Deus não permitiu que ele nascesse em Gilgal. E havia outro, Sião. Sião ficava no topo da montanha. E nos perguntamos por que Jesus não nasceria em Sião. Porque esse tem sido um grande marco histórico onde o Senhor tem abençoado o seu povo ao longo dos tempos. E parece que talvez ele tivesse escolhido Sião, ou Gilgal, ou Siló, ou um dos outros grandes lugares onde houve grandes bênçãos e grandes ensinamentos. E havia outras grandes cidades, como Hebrom. Esse era o lugar para quem desejava uma cidade de refúgio, um lugar seguro. Havia também Ramote-Gileade, outro lugar de refúgio também para onde o povo poderia ir, o que seria muito apropriado para ele nascer. E talvez, se fosse eu pensando, eu o teria levado para Cádiz Barneia, pois lá estava o tribunal e um lugar de refúgio. Talvez eu o tivesse levado para essa região como local de nascimento dele, ou talvez tivéssemos escolhido alguma outra cidade. Mas sabe, fico muito feliz que até as coisinhas insignificantes na Bíblia tenham tanto significado. Creio que foi Jesus quem disse que vocês passam por cima das questões mais importantes da lei, as cumprem, ou melhor, mas passam por cima das pequenas coisas, e às vezes são as pequenas coisas que sustentam as grandes. Mas no final das contas, as grandes engrenagens estão girando da forma exata como Deus ordenou que girassem aqui. Nunca haverá uma que não esteja em seu lugar. Deus pré-ordenou todas as coisas e elas devem se encaixar exatamente no lugar certo. E quando temos fé dessa forma e começamos a pensar quem está por trás de tudo isso, qual é a mola principal que está girando essa grande estratégia econômica de Deus, descobrimos que é o Espírito Santo. Não é deixado nas mãos dos homens para fazer as coisas, mas nas mãos do Espírito Santo. E ele é a mola principal, que se ele puder usar o resto dos instrumentos, funcionará perfeitamente e estará no tempo exato de Deus. E então vemos isso. Imaginamos na mente, então, ao olharmos para as grandes coisas e como as faríamos, e isso nos consola muito hoje ao pensar que talvez, se somos um pequeno grupo de pessoas, talvez sejamos insignificantes para o mundo,
E para as igrejas maiores das denominações, no entanto, Deus usa essas coisas simples, pois também está escrito na Escritura: não temas, pequeno rebanho, pois é da vontade de vosso Pai dar-vos o reino. Que consolo! Eu sei que assim como Jesus teve de nascer na pequena Belém, o pequeno rebanho será aquele a quem o Pai dará o reino, porque está escrito. E toda a Escritura é inspirada, e as Escrituras não podem ser anuladas. Elas têm de cumprir-se. Portanto, isso nos dá aquela esperança de saber que será um pequeno rebanho que receberá o reino, um pequeno rebanho fiel de crentes. Tenho confiança que sou desse rebanho, ou desse pequeno rebanho, devo dizer. E então conhecemos a história, quase todos nós temos conhecimento da história de como Israel chegou à Palestina por promessa de Deus. E sabemos que o grande Josué foi quem dividiu a porção de cada tribo. E por certo, se tivéssemos tempo de agora até às 6 horas da noite, para ficarmos nesse assunto, de colocá-las de forma a chegarmos ao verdadeiro significado delas, mas não temos só uns 30, 40 minutos. Por isso temos de abordar apenas os pontos principais, confiando que o Espírito Santo, para vocês, leitores da Bíblia, colocará o restante no coração de vocês conforme formos estudando. Sabiam que essas porções, como Josué as distribuiu na Palestina, foram dadas por inspiração? E aquelas mães hebreias, daqueles patriarcas, quando o bebê ia nascer e ela estava sofrendo dores de parto para dar à luz à criança, ela anunciava o lugar exato onde aqueles patriarcas se estabeleceriam e estariam nos últimos dias. Por falar em inspiração, esta Bíblia é inspirada. Não importa quão pequena seja, cada pequena escritura tem uma coisa tão notável na escritura no grande quadro. Ela toda, cada palavra é inspirada. E disso depende o destino das almas, pois é a palavra do Deus imortal e eterno. E mesmo aquelas mães, quando o bebê nascia e ela pronunciava sua voz, colocava-os na posição em que estariam na terra prometida, centenas de anos depois. E Josué, sem saber disso, ainda assim, pela mesma inspiração, colocou-os exatamente onde deveriam estar. E Josué, dividiu a porção de Judá. Se notarem no mapa, geograficamente, fica a oeste do Mar da Planície, a poucos quilômetros ao sul de Jerusalém, a capital. E quando Judá estava recebendo sua parte, ou melhor, sua parte na terra, sua província, nós a chamaríamos assim. É estranho, mas essa pequena cidade nem foi mencionada. Belém. Porém, ela estava lá porque Abraão, creio que Rebeca, foi sepultada naquele lugar. Mas deve ter sido apenas uma pequena aldeia de algum tipo, porque se você ler Josué 5, verá que havia 115 cidades principais sob o domínio de Judá, além das aldeias e pequenas cidades. 115 cidades mencionadas. E talvez quando foi dividida, Belém era tão pequena
Talvez apenas uma ou duas casinhas que nem sequer foi mencionada na herança. E então descobrimos que ela não chegou a ser conhecida. Aquele que a fundou foi o filho de Caleb, cujo nome era Salmão. E ele a fundou. A Bíblia diz que ele foi o pai da cidade, o que significa que ele foi o fundador de Belém. Em outras palavras, ele deve ter se mudado para lá e aberto algum tipo de negócio, comércio e tudo o mais que a fez crescer. Mais tarde descobriremos que a verdadeira razão disso é que todas as terras tinham ciúmes daquele pequeno pedaço de terra que fica ao norte e a leste e se inclina um pouco para o sul, naquele espigão, e era a mais fértil de toda a Palestina. Era um cinturão de milho e um cinturão de trigo, e havia grandes pomares de oliveiras, e assim por diante naquela parte de Belém, ou Palestina, no final da província de Judá. E vemos que ela também se tornou o lar da prostituta Raabe. Quando Israel ultrapassou a fronteira do Rio Jordão, na Palestina, conhecemos a história de Raabe, a meretriz. Vamos imaginá-la esta manhã por alguns minutos como uma bela jovem que por algum infortúnio da vida foi forçada a entrar, sendo pagã, na vida que estava vivendo. E muitas vezes as pessoas são forçadas a viver a vida que têm. Eu estava no presídio a outra noite para visitar um homem que estava cumprindo uma sentença, e eu o peguei pela mão e conversei com ele. E eu disse, por que faria uma coisa dessas? E segurando minha mão, ele começou a falar. E ele foi forçado a fazer o que estava fazendo. Eu disse, porque você permitiu que isso o forçasse a fazer isso. Você não precisa fazer isso. Ninguém precisa beber. Eu disse, eu também sou ansioso, mas não há necessidade disso. E essa jovem, depois de ter ouvido falar de Israel e de um Deus que era um Deus que respondia a oração, não só um Deus a quem orar, mas um Deus que respondia. Quando ela ouviu falar que havia um Deus de milagres, que podia fazer milagres, que secava os mares e fazia chover pão dos céus, seu coração começou a tremer. E quando ela recebeu a primeira mensagem de 2 pregadores que foram até lá, logo aceitou de todo o coração. E um cordão de escarlata foi atado à sua janela para proteger a sua casa, porque ela havia recebido a mensagem. E devo acrescentar aqui, vocês sabiam que ela tipificou a igreja gentia? Ela era gentia. E ela era um tipo da igreja gentia. Quando ouviram a mensagem, todos nós estávamos fora, em prostituição espiritual, cometendo fornicações espirituais contra o Deus do céu, em todos os tipos de coisas, todos os tipos de denominações e religiões. Mas, quando soubemos que havia um Deus que ainda vivia, que podia fazer milagres, recebemos logo a mensagem. Ali foi aplicado o sangue do Senhor Jesus, que fez o cordão escarlate. E para não entrar em detalhes, vocês sabem como ela o pendurou na janela publicamente. O sangue
foi mostrado publicamente. É assim que o sangue deve ser mostrado publicamente, pendurado no lado de fora da parede para mostrar que do lado de dentro algo aconteceu. É assim que o verdadeiro crente em Cristo está esta manhã. Do lado de fora está a manifestação do sangue do Senhor Jesus, que mostra que aconteceu algo do lado de dentro. E através disso, Deus olhou para baixo quando a ira caiu e as trombetas começaram a tocar. Deus viu aquele cordão escarlate pendurado lá como um memorial. Ele sempre se agradou de passar por cima do sangue. Quando eu vir o sangue, passarei por cima de vós. Ele o viu. E quando o tremor e o Espírito Santo sacudiram a terra e abalaram as muralhas, algumas com 6 metros de espessura, nenhuma pedra caiu onde aquele cordão estava pendurado. Isso mostra a proteção de um Deus verdadeiro para um crente verdadeiro, não importa em que estado você esteja quando ele o encontrar. Se você tão somente aceitar o cordão escarlate, isso se estende por toda a Bíblia. E então a vemos, ao ser aceita como um dos israelitas. Ela se apaixonou por um homem que era capitão e príncipe em Judá. Ele era o capitão dos exércitos israelitas. Seu nome era Salmão, assim como o rei Salomão. Ele era o capitão e ela se aproximou muito por esse capitão, que era o príncipe de Judá. E por fim, ela se casou com ele. E quando a propriedade foi definida para os israelitas, ela e seu amado marido viveram em Belém. Agora vocês começam a ver a abertura, não é? Está vendo? Começa a se abrir, pois vemos que em Belém ela morava, sendo uma noiva gentia com um judeu. Por quê? Porque ela acreditava em um Deus que operava milagres. E vejam como ela saiu de uma casa de má fama, de prostituição, por meio da sua conversão e da sua fé infalível em Deus. Ela saiu de uma casa de prostitutas para um belo lar em Belém. Que diferença! É assim que acontece com todos nós. De uma casa de incredulidade, de agitação, de atos imorais e tudo o mais para um lugar, uma posição em Cristo que é a mais bela. Do ridículo ao sublime. Essa é a diferença que a nossa conversão faz. E notou? Ela se casou com um príncipe da casa de Judá, um capitão. Esse capitão representava Cristo e tomou para si uma noiva gentia, desde o mais baixo, os mais baixos até o principal e melhor lugar da terra, como veremos mais adiante em nossa mensagem, para provar que não poderia ser outra coisa senão isso. Eles são um tipo da igreja gentia. E vemos que eles tinham uma bela casa em Belém, pois Salmão a tinha estabelecido, e ela se tornaria um grande lugar e as terras férteis. E como é belo pensar naquela grande plantação de trigo, que seria o lugar do pão do mundo. E isso é verdade. Não é de admirar que Jesus tivesse de nascer ali, porque ele era o pão da vida. É para lá que todas as nações vão buscar seu trigo.
todas as nações vão buscar seu milho. Pois era em Belém que havia essas terras férteis. E você vê a pequena coisa apenas dizendo, era a província do trigo. Mas isso significava alguma coisa. E você vê como o príncipe gentio, esse príncipe judeu, levou sua noiva gentia de volta a Belém para se fixar em um lugar. Um lugar para viver, onde havia muito pão. Descobrimos que por meio desse grande romance e dessa grande obediência à fé, por meio da prostituta Raabe, ela deu à luz um filho para Salmão, e seu nome era Boaz. E todos conhecemos outra grande história que está ligada a esse elo aqui agora. E Boaz nasceu em Belém, de Salmão e da prostituta Raabe. E nós vemos que anos mais tarde, depois que Noemi deixou o país e foi morar com os moabitas, e quando eles maldosamente a maltrataram, e ela deixou de ser ou de ter comunhão com o restante dos fiéis e se colocou em uma situação de apostasia em outra terra, entre outro povo, ou seja, ela deixou a verdadeira igreja crente para ir para o mundo por um tempo e se unir a uma igreja social que acreditava que qualquer coisa seria aceitável. Lá ela perdeu seu marido. E não parecia ou não precisa ser sempre em morte física. Você pode perdê-lo em morte espiritual ou perder sua esposa. É melhor ficar em um bom lugar. É melhor ficar onde você sabe que está coberto pelo sangue, independente da aparência do resto das igrejas, do tamanho delas, da beleza das torres. Tem suas igrejas e de como os grandes sinos tocam. É melhor ficar onde o sangue cobre os pecados das pessoas. Vocês podem perder uns aos outros e, acima de tudo, você pode perder o Senhor Jesus e ser impedido de entrar. E vemos, então, que depois que seus filhos se foram, ela perdeu os dois e voltou, porque não havia espírito de avivamento na cidade naquela época. Como eu gostaria de pausar aqui por um pouco. Como eu gostaria de pegar isso aqui e mostrar a vocês, independente de quantas igrejas tenham voltado atrás, fiquem debaixo do sangue. Esse é o lugar de ficar. Dentro ou fora, para cima ou para baixo, grosso ou fino, seja onde for, fique debaixo do sangue. Mas Noemi achou que seria melhor ir para outro grupo, porque estavam tendo problemas. O pão espiritual não estava lá. Mas Deus vai restaurá-lo? Eu restaurarei, diz o Senhor. Fique no campo de onde ele vem. Então, descobrimos que ela começou a desejar voltar porque ouviram dizer que um grande reavivamento surgiu. E se você notar, Noemi voltou na estação da cevada, diz a Bíblia, bem na época da colheita. Em outras palavras, quando houve um grande reavivamento, aplicando-o espiritualmente, ela voltou justo nessa época. Não sobrou nada. Ela não tinha nada. E Orfa, uma das esposas de seus filhos, quando ela chegou a ver o que ela tinha de sacrificar, sendo um tipo da igreja moderna, se eu tiver de ir para lá, terei de me afastar dos meus bailes, terei de me afastar dos meus divertimentos e das minhas reuniões sociais. Então ela chorou, beijou a sogra e voltou para casa. Mas aqui está um belo quadro. Havia uma pessoa chamada Ruth com ela, outra nora, que é um tipo, repetindo, da noiva gentia, que beijou a sogra e disse, deixarei tudo, vou com a senhora. Que seu povo seja o meu povo. Que seu Deus seja o meu Deus. Em qualquer lugar que morrer,
lá morrerei eu. É isso. É o que Deus quer. Não é até um ponto, a metade do caminho, mas uma entrega absoluta e total ao reino de Deus. Ela a beijou. E então Noemi disse, para desanimá-la, disse, é melhor você voltar para o seu povo. Estou velha e não há mais filhos em mim. E a lei era que ela tinha de esperar por um filho. E disse, então, não há mais filhos em mim. E se eu tivesse um marido e um filho, você seria muito velha para se casar com ele. Então volte para o seu povo. Mas Ruth disse, não voltarei para lá. Fé enraizada, fundamentada. A fé perfeita havia entrado no coração de Ruth. Ela disse, eu vou com a senhora. E ela se agarrou a ela, segurou-se nela. Vou estar onde a senhora estiver. Eu gosto disso. E conhecemos a história à medida que ela prossegue, que esse grande Boaz, que era o senhor da colheita, estava na colheita na época e era parente de Noemi. E quando encontrou Ruth em uma pequena missão, respigando, cada pequena palha que ela conseguia pegar, que tinha um pouco de trigo, ela pegava, pois era vida. Boaz, sendo o senhor da colheita, ordenou que seus ceifeiros deixassem um punhado de vez em quando para ela. E ela pegava e, com uma alegria, naquele dia ela colheu um grande avental cheio. E quando Boaz, o senhor da colheita, saiu e olhou para Ruth e viu sua fidelidade, ele se apaixonou por ela. Vejam Boaz representar Cristo. Onde ele estava? Em Belém. Para onde Ruth foi? Belém. Onde ela estava respigando? Em Belém. Está vendo todos esses significados espirituais? E o antecedente dessa grande cena que está ocorrendo, Deus sabendo no início, e ela começou a perguntar à sogra o que deveria fazer, e por fim Ruth se casou com Boaz, uma gentia casada com um príncipe, outra vez em Judá, e se fixou e viveu em Belém. Ó, tu, pequena Belém, não és a menor entre todas as principais cidades da Palestina, mas aprove a Deus, cujo conhecimento e saída vem desde a antiguidade, desde o princípio, ter de nascer ali o seu filho. Ele sabe todas as coisas e ele opera para que tudo esteja certo. E ali Ruth se casou com Boaz. E quando Ruth e Boaz se casaram, se tivéssemos tempo para entrar na grande história aí, que é uma das maiores cenas de amor de todas as épocas, quando Ruth e Boaz se casaram. E você se lembra? Vamos parar um pouco aqui. É bom demais para deixar passar. Ruth era gentia. Ela não tinha herança com os judeus. Assim como nós, gentios, não tínhamos herança. Portanto, Noemi era a única a herdar. Então, ela perdeu todos os seus primeiros bens. Todos os seus bens foram vendidos em leilão público. Portanto, ela foi excluída e foi embora. Agora, quando ela voltou, havia apenas uma pessoa que poderia resgatar sua herança perdida, que era um parente próximo a ela. Boaz sabia disso e, por isso, teve de arranjar uma maneira de ter essa moça gentia como esposa. E o que ele tinha de fazer? Ele tinha de comprar todos os bens de Noemi para entrar nessa propriedade, que Ruth fazia parte dos bens de Noemi, e o único homem que poderia comprá-la teria de ser alguém que fosse parente,
parente próximo. Essa era a lei da redenção. E o único modo de Cristo poder comprar o patrimônio de Israel apóstata era se tornar um parente. O único modo de Deus redimir a raça humana era o próprio Deus se tornar carne. E Jesus era Deus, feito parente da raça humana. Ele era Emanuel. Ele se tornou parente. Ele tomou sobre si, não a forma de anjos, mas a forma de servo que lavou os pés e viveu. E as raposas tinham covis, aves do céu tinham ninhos, mas ele não tinha nem um lugar para reclinar a cabeça. Ele comeu, bebeu, chorou e riu, assim como os outros homens. E ele era Deus, não um profeta, ele era Deus. Porque tinha de ser parente para redimir a raça humana perdida. Então, Boaz, neste grandioso tipo em Belém, veja onde este parente teve de nascer para a raça humana. Teve de ser. E então, quando esse grande Boaz redimiu, bem, ele teve de fazer uma demonstração pública de que havia redimido todo o patrimônio perdido dela. Então ele foi até o portão de Belém, aquela pequena cidade de novo, e chamou os anciãos da cidade e os informou que naquele dia ele havia comprado tudo o que Noemi havia perdido, tudo o que ela havia perdido. Ele comprou de volta, ele tirou o sapato e o jogou diante do povo como sinal. E se alguém tiver algum motivo a dizer, diga agora, pois este é um memorial que eu resgatei tudo o que ela perdeu. Oh, bendito seja o nome do Senhor! E quando nosso parente veio, Jesus de Nazaré, nascido em Belém, ele ficou em cima do Gólgota e o ergueu entre os céus e a terra como um memorial de que ele havia redimido tudo o que a raça humana havia perdido na queda. Como os homens podem desprezar a cura divina e os poderes da ressurreição do Senhor Jesus, quando um sinal público foi feito no Calvário, dizendo, eu redimi toda a raça humana e tudo o que ela perdeu. Redimiu nossa alma, redimiu nosso corpo, redimiu tudo o que perdemos na queda. Nosso parente redentor veio e se fez carne, habitou entre nós, ofereceu o sinal e disse, está consumado. O que está consumado? Tudo está terminado. Estamos caminhando rumo à nossa herança. Com o passar dos dias, estamos nos aproximando cada vez mais. Boaz e Noemi, depois de casados por um tempo, deram à luz um filho, que acrescentou mais a linhagem, que foi Obed. E ele também gerou seu filho, que foi Jessé. E Jessé teve 8 filhos. E foi o grande profeta Samuel, que veio com a botija de óleo. O grande profeta que foi até Jessé e disse, Deus escolheu um dos seus filhos para governar e servir o meu povo. E foi lá detrás do campo, um pequeno campo de pastores, que trouxeram um menino pequeno, corado e magro, Davi, do mais velho ao mais novo. E Samuel derramou o óleo da unção sobre ele, na presença de todos seus irmãos e dos que estavam por perto, e provou que Deus o havia ungido rei. Onde foi isso? Em Belém. Glória a Deus nas alturas. Não é de se admirar. Belém, onde ele foi ungido rei. E foi em Belém que Davi nasceu.
E seu filho maior, Jesus, também teve de nascer em Belém, porque eles são muito próximos, os dois, seu pai e seu filho. Esse grande filho não era apenas o filho, ele era a raiz e a descendência de Davi. Ele existia antes mesmo de Davi. Ele será depois de Davi. Ele era para a eternidade, desde a eternidade, mas de acordo com a carne, todas as coisas a serem cumpridas, ele era o filho de Davi. Ele nasceria anos mais tarde, nesta mesma Belém, esta pequena cidade abandonada. Mas o tempo todo, você notou aí, está ocorrendo um grande e poderoso mistério que ninguém parecia entender. É a mesma coisa que acontece na Belém de Deus hoje. Está se dando um sinal misterioso que ninguém parece entender. É algo que passa por cima da cabeça das pessoas. Elas parecem não entender. Não importa o que seja feito ou dito, e a parte misteriosa das coisas que são feitas. As pessoas olham e dizem, ora, acho que está tudo bem, e continuam, mas não entendem. Não conseguem entender. Não conseguem assimilar. Era isso que Deus estava fazendo em Belém, em Judá. Ele está operando todas essas pequenas coisas, se erigindo para chegar a uma grande cabeça. Davi, quando foi ungido rei, quando era rapazinho, era ruivo, mas devia haver algo nele que parecia real para Deus. O pequeno, o menor da família. O resto dos rapazes, grandes e belos homens, ficariam bem em suas vestes e com uma coroa na cabeça. Mas Deus mostrou o que ele vê. Não a aparência externa, mas o interior de alguém. Ele olhou para o seu coração. E ele sabia o que estava no coração de Davi, independente de como a coroa ficaria nele. Ele sabia que encontrara um homem que lhe agradara, ou seja, Davi seria um homem segundo o seu coração. Foi por isso que ele derramou o óleo da unção, ou mandou derramá-lo sobre Davi. Por sinal, o nome Davi significa amado. E foi bem representado em Jesus, o amado, anos mais tarde. O filho de Davi, que viria para cumprir tudo o que havia sido prometido. E essa pequena cidade de Belém foi onde aconteceu. E foi nessas mesmas pequenas colinas da Judéia, onde Davi pastoreava suas ovelhas. Muitos anos depois, que os anjos cantaram seu primeiro Noel, nas colinas da Judéia, com vista para Belém. O primeiro Noel. A ti nasceu, na cidade de Davi, Cristo, o Senhor. A primeira vez que os anjos apareceram para cantar não foi em Jerusalém, a grande igreja, tampouco foi em Gilgal ou em Siló, onde sempre tiveram adoração religiosa denominacional. Mas foi na pequena Belém onde o Espírito de Deus estava se movendo de forma misteriosa, produzindo algo. Foi lá. Foi lá que Cristo teve de vir. Foi lá. Foi bem naquela mesma cidadezinha. Com um que nasceu rei. Que uma mãe virgem deu à luz seu filho primogênito. Abrigou e acolheu em sua pequena fortaleza o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, onde não apenas Samuel veio para derramar o óleo da unção, mas Deus derramou sobre ele e sobre o mundo. Cristo, o Senhor. Os anjos anunciaram sua vinda e cantaram para os pastores nas colinas que seguiram o rei Davi anos antes. Estão vendo o mistério de Deus? Quão grande é?
Ele nasceu nesse grande cinturão de trigo que, quando o trigo nasce, representa os princípios básicos da vida, e ele era o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e nunca morrerá, nem entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Belém, o nome Betel, B-E-T-H, Beth, na palavra hebraica, significa casa. E-El significa Elohim, sua abreviação. Elohim significa Deus. B-E-T-H, Beth, E-L-E-L, é Elohim, que é Deus, a casa de Deus, onde o pão da vida é colocado. E-L-H-E-M, terminação, traga de volta. O L com o E significa um pão. No hebraico, El-Hem, E-L, é Deus, Elohim, Beth é pão. Ou B-E-T-H é casa. E-L é Elohim, abreviação. Então, E-L-H-E-M é pão. O que ele era? A casa do pão de Deus. A casa do pão de Deus. Casa, Beth, Elohim, Deus. Elohim, pão. A casa do pão de Deus significa Belém. Onde ele poderia ter nascido em outro lugar além desse? Mas estava escondido para todos, exceto para aquele profeta. Ele disse, de Belém virá ele. Estavam procurando em Jerusalém, estavam procurando em todos os grandes silós, estavam procurando em todos os lugares, mas ele veio de Belém porque era a casa do pão da vida de Deus. É a cesta de pão, do pão de Deus para o mundo. Ali estava ele, nascido em Belém. Ele não poderia ter nascido em nenhum outro lugar. Poderia haver muitas coisas grandiosas, como eu estava estudando esta semana, sobre os diversos aspectos espirituais disso, porque ele deveria ter nascido em Belém. Quando cheguei a esses lugares, o Espírito Santo me arrebatou e eu disse, ó Deus, é suficiente, agora estou vendo. Ele não poderia ter nascido em outro lugar, senão em Belém. Era o lugar do pão da nação. Era o pão de toda a casa de Israel. Vindo dali, e ele era o pão da vida que desceu do céu, o maná espiritual. Tem de vir de Belém. A linha do pão, o lugar onde se encontra o pão. Belém, o lugar onde o pão é assado. Agora, sendo Jesus o pão da vida, o homem pode comer dele, disse ele, e nunca morrer. Outro grande evento de que não me esqueceria de mencionar foi quando Davi estava em seu pior momento, quando era fugitivo. Ele já havia sido ungido, sabia o que deveria ser rei. Deus disse isso. Mesmo assim, ele era odiado. Ele estava entre duas enormes fogueiras. De um lado estavam os filisteus atrás dele, do outro Saul. E ele era uma pessoa sem nação. Assim como a igreja está hoje, é a verdadeira igreja viva de Deus, sem denominação ou qualquer outra coisa. Ela está sozinha, mas ainda assim a unção foi derramada sobre ela. Ela sabe o que ela é. Como é que isso pode acontecer? O diabo de ambos os lados atacando Davi. Ele havia se refugiado em fortalezas no deserto e em cavernas, tentando se esconder. Com um grupinho de guerreiros fiéis, apenas alguns que criam como ele. Mas aqueles homens criam em Deus que aquele seria o rei. O mesmo acontece com os crentes de hoje que estão escondidos de um lugar para o outro, mas ainda assim sabem que vêm para ser rei. Não me importa quem será presidente, mas sabemos que ele virá. E parece mais distantes do que nunca.
Quando a ciência está tentando se impor, dizendo, podem fazer um homem, podem fazer isso, e podem pegar um coelho, pegar um pólen, fazer outro coelho e assim por diante, tentando desmerecer a palavra de Deus. No entanto, há um povo que crê em Deus e que se mantém tão firme como sempre, não importa o que aconteça, ainda assim creem em Deus. Deus está certo, agarrem-se às mãos imutáveis de Deus, em meio à batalha, em meio às lágrimas, em meio à doença e à morte e tudo mais, ainda assim se seguram na mão imutável de Deus. Eles sabem que ele vem como rei. As pessoas hoje em dia riem e zombam deles e os chamam de santos roladores, chamam-nos de tudo o que querem, mas esses guerreiros de Deus seguem fiéis no seu dever. Podem chamá-los de grupo de cura, de bando de fanáticos ou do que quiserem. Eles se agarraram ao rei, eles sabem que ele vem com poder, apesar de tomarem seu nome em vão, zombarem e caçoarem, chamarem as pessoas que creem nele de rejeitados, retardados. Isso não os incomoda nem um pouco. Permanecem fiéis cumprindo o dever. Os guerreiros que estavam com Davi ficaram ao seu lado. Se um filisteu aparecesse, ele tinha de lutar. Seja quem fosse, eles eram atacados por todos os lados. Pobre Davi, em sua mente, todo confuso, ele pensou, como pode ser, Senhor? Sabe, os líderes às vezes passam por coisas que a congregação não sabe pelo que estão passando. Quando você pensa nas promessas que Deus fez, então porque elas não se cumprem, eles não contam a sua congregação, não contam as pessoas com quem se reúne, mas há muita agitação no coração de um verdadeiro líder. Davi sentado ali com a garganta queimando. Estávamos no meio do verão, os filisteus se aproveitando da divisão entre Davi e Saul. Saul procurava Davi por toda parte, os filisteus também, e depois os filisteus procuravam os israelitas. Isso é que é confusão. Bem, como está acontecendo agora. Davi se refugiou naquele lugarzinho, naquele pequeno abrigo, em todos os lugares que podia alcançar, nas pequenas fortalezas em que podia se agarrar. Então ele subiu na montanha naquele calor escaldante no meio do verão, quando o calor era intenso, com a garganta seca, inquietações, temores no coração, e querendo saber, Deus, como pode ser? O Senhor derramou aquele óleo sobre mim, não porque eu escolhi, mas porque me escolhestes, porque o Senhor me chamou do pastoreio das ovelhas lá fora, e me disse que me daria isso para servir ao seu povo, e aqui me colocou entre as fogueiras em todos os lugares. Isso estava passando por seu coração. Ele se sentou no alto do monte, olhou para baixo, e lá os filisteus entraram e ocuparam Belém, sua pequena casa. Então, sua pequena cidade estava sob o controle governamental do inimigo. Não só isso, mas a casa do seu próprio pai, a casa de Jessé, estava sob o cativeiro dos filisteus. Então lá estava ele naquele dia quente, sem dúvida, andando de um lado para o outro e olhando para aquele longo vale de uns 40 quilômetros até lá e voltando. Lá estava a casa do seu próprio pai, escravizada pelos filisteus. Lá estava Saul do outro lado, e lá vinha este bem no meio, veja, para tomar partido. Vendo o grande momento em que Israel estava todo dividido, a igreja se dividiu em distintas denominações, por assim dizer. Aqui estava Davi, de pé aqui atrás, sem saber o que fazer, mas sabendo que sobre ele estava a unção. Sabiam que a unção estava ali. Sabiam que Davi seria rei. Aleluia! Sabemos quem vai ser rei. Não importa quem será o presidente, eu sei quem vai ser rei. Ele será o rei. Sei que é preciso algo para permanecer. Mas Deus me ajude a fechar meus olhos para as deliberações e tudo mais. Veja através dessa visão espiritual ali que ele é o rei que virá. Eu o servirei. Se for a morte, que eu morra. Se for minha família, meus entes queridos, se for minha denominação, se for tudo, que eu o sirva, ficarei com ele. Esses são os guerreiros de Deus, como aconteceu com Davi. Eles tinham as mãos na espada, andando sempre. É assim que os guerreiros de Deus andam, prontos. O inimigo diz, você precisa tomar uma bebidazinha para ser sociável. Eu não toco em suas coisas impuras, amém. Aí está o inimigo, aí está seu guerreiro. Você pode deixar esse negócio de santo rolador em que acredita.
Eu creio em Deus, permanecerei fiel. Aí estão os guerreiros. Quer dizer, não existe isso de cura divina. Isso é o que você acha, eu sei que sim, entende? Não existe isso de batismo no Espírito Santo, esses dias já passaram. Isso é o que você acha. Eu já o recebi, é tarde demais para me dizer que não. Eles sabiam que a unção estava sobre aquele rapazinho ruivo, sabiam que ele seria rei. Mas Davi, em sua própria mente, estava aflito. Posso imaginar. Vamos observá-lo um pouco. Ele volta para fora e se senta. Olha para lá e pensa, minha amada cidade Belém, olhe para ela, onde as grandes coisas de Deus aconteceram, onde o bisavô do meu pai nasceu, onde minha tataravó ali pronunciou em seu coração, na época do nascimento de Judá, de cuja tribo sou, que havia algo sobrenatural lá. Ela declarou o lugar deles e ali Josué posicionou aquele filho bem e por ali vieram todas estas coisas aqui. Tem de ser. Eu era pastor de ovelhas e o Senhor me ungiu com óleo na cabeça. O Senhor disse que eu seria rei. Eu creio em ti. Amém. Então ele volta, olha lá embaixo e pensa bem. Lá na minha cidadezinha onde nasci, aquela turminha com quem eu estava, aqueles bons tempos. Seria melhor se os metodistas olhassem para os seus bons dias, quando são escassos, em pequenas escolas aqui nos Estados Unidos, caindo sob o poder de Deus e jogando água no rosto deles. Seria melhor vocês batistas olharem de onde vieram também, e o restante também. Vocês pentecostais olhem para o ponto de onde vieram. Isso mesmo. No calor da batalha aqui, Davi começa a pensar, posso me lembrar das noites que passei lá fora naquela colina. Lembro-me de quando olhava as estrelas, como se moviam lá em cima e como Deus falava ao meu coração quando menino. Lembro-me de quando fiquei tão imerso no Espírito um dia, olhando para as nuvens e os passos verdejantes, que exclamei no Espírito e cantei, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Oh, que coisa! Ali estava ele bem nas garras da morte, bem naquela hora de ambos os lados. Sim, embora eu ande pelo vale da sombra da morte, os bons tempos, quando o Espírito estava comigo, quando Deus estava comigo, eu cantava seus louvores, eu o desfrutava. Lembro-me de uma vez que um leãozinho apareceu certa manhã e pegou uma das minhas ovelhas e o Espírito de Deus veio sobre mim e saí, agarrei e acabei com ele. Lembro-me dessa libertação. Lembro-me de que naquela noite, pouco antes do sol se pôr, um urso veio e pegou uma ovelha e eu o matei. Que grande livramento! Lembro-me de quando eu estava cantando seus louvores nos dias da minha infância, quando pastoreava minhas ovelhas. Oh, Deus, leva-me de volta àquele lugar. Leva-me de volta ao meu primeiro amor. Leva-me de volta e devolve-me meu cajado de pastor. Isso, às vezes pensamos assim, mas estamos no auge da batalha. Algo tem de ser feito. Já fomos meninos, agora somos adultos, a luta continua. Lembro-me de quando a serragem borbulhava no chão e as pessoas clamavam e berravam e não se podia andar por ali em lugar nenhum por causa das pessoas. Mas hoje não é assim. A batalha está se dando. Não se trata mais de William Branham, o pregador mocinho. Você tem de produzir. Sim, senhor, tem de haver algo diferente. O tempo começou. A batalha começou. O fogo está quente. O tempo de serem libertas. As pessoas, cada um que se encontra escrito no livro, agora chegou a hora. Davi, com todas as suas frustrações, andando por ali pensando, que dia quente, ufa, está tão quente, Saul pode vir por aqui, filisteus por aqui, exércitos em volta por toda parte, aqui estamos na boca de uma caverna, e ainda assim o óleo da unção sobre mim, como é possível? Ó Deus, como pode ser? Eu queria beber alguma coisa, então sua mente se volta para lá, para os portões de Belém, havia um poço. Não havia água como aquela. Sabe, a Palestina tem umas águas ruins. Eles têm águas ruins. E tem até febre negra e outras coisas. Muitas são alcalinas que matariam você. Mas Belém é a fonte de água da província também.
Não havia água como a de Belém. Davi pensava, quando eu pegar minhas ovelhas e sair de manhã, passarei por aquele antigo poço e beberei. Oh, como era fresca, doce e como matava a sede. Agora sua garganta estava um pouco seca, mas ungida. Oh, quiseram um gole de água. Agora seus guerreiros... E ele clamou em seu desespero, se alguém me trouxesse de novo um gole daquele velho poço lá em Belém. Oh, depois de sonhar com todos os seus dias de infância e as vitórias e vê-lo onde estava sentado aqui entre as fogueiras, ele clamou, bem que alguém poderia me trazer água de Belém. Ora, seus guerreiros não conseguiam interpretar seu pensamento, mas, irmão, eles o amavam com tudo o que havia neles. O menor de seus desejos era uma ordem para eles. 3 de seus poderosos guerreiros puxaram suas espadas, saíram do acampamento e abriram um caminho por 40 quilômetros. Davi, quando eles estavam indo embora, sem dúvida ficou pensando, onde estão? O que fizeram? Para onde foram? Será que sabem que estão pondo em risco sua própria vida? Eles estavam bem nas garras da morte, em um trajeto de 40 quilômetros com emboscadas por toda parte, e as espadas tremulavam, os escudos batendo. Mas esse homem deles, o irmão que eles acreditavam que seria rei, desejava beber. O irmão queria saber se os guerreiros de hoje estão dispostos a abrir caminho por meio do formalismo, das dúvidas e da incredulidade para se refrescarem na presença do Senhor, os desejos dele. O menor dos seus desejos, se for na África, na Índia, se for na rua, ou seja onde for, o menor dos seus desejos, Senhor, é a minha ordem. Morte não significa nada para mim. Popularidade? Que coisa! O que sou, o que serei? Não significam nada, Senhor. É para satisfazer teus desejos. Esses são os guerreiros que estão do lado dele. Se me chamarem de santo rolador, se meu nome for escandalizado, se me chutarem na rua, não importa. O desejo dele é uma ordem. Esse é o verdadeiro soldado. O que eles fizeram? Lutaram até chegarem àquele poço, mergulharam o balde na água e lá foram eles lutando, abrindo o caminho de um lado a outro até chegarem à presença de Davi. Disseram, aqui está, meu Senhor. Oh, que coisa! O quê? Um homem que foi desonrado, um homem que era odiado pela igreja, um homem que era odiado pelo rei, um homem que era odiado pelos filisteus, um homem que era odiado em quase todos os lugares, mas um pequeno grupo que o seguia, sabia que ele era o rei que viria. Hoje eu conheço vocês, cantamos ótimos hinos, construímos grandes igrejas, temos grandes cânticos e tudo mais. Nós o louvamos assim, mas Jesus disse no coração, vocês estão longe de mim, pois ensinam como doutrina os mandamentos dos homens. Se o Espírito Santo entrar e fizer algo na igreja mostrando a presença de Jesus Cristo, eles o põem para fora. Em vão me adoram. Adoram, mas em vão o fazem, ensinando como doutrina as tradições dos homens. Mas há guerreiros que acreditam nele, há guerreiros que apoiam isso, com um entendimento espiritual como na pequena Belém lá. Estão vendo? Claro, foi assim. Davi pegou aquele balde de água, olhou para ela, e a Bíblia diz que a despejou no chão e disse, Senhor, longe de mim que eu beba isso, porque estes teus guerreiros arriscaram a vida para ir até lá e trazerem água para mim. É o sangue de homens, não posso fazer isso. E essa água doce, que eles arriscaram a vida e atravessaram os limites do inimigo para irem até lá e pegarem, Davi derramou no chão como uma oferta voluntária ao Senhor. Não foi maldoso, só estava cumprindo as Escrituras, porque, embora Jesus de Belém seja o pão da vida, ele também é a água da vida. Com certeza é. E o que ele fez? Ele foi representado tanto por Davi quanto por guerreiros, porque ele era o rei e ele era o guerreiro que veio e atravessou os limites do inimigo. Amém! Conquistou a morte, o inferno e a sepultura. Derramou seu próprio sangue para que João 3,16 se cumprisse. Porque Deus amou o mundo de tal modo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que dele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Isso significa que ele não deu a água que representava, mas ele era a água, perecendo um povo perecendo que pode ter vida. Como ele fez isso? Através do seu próprio sangue, derramando-o, não deixando uns pingos, um acidente. Ele o derramou livremente no Calvário, depois de ultrapassar todas as barreiras do inimigo e derramar o sangue da sua vida para que pudesse ser cesta de pão ao mundo. E a fonte se encheu de sangue tirado das veias de Emanuel, quando pecadores submersos na torrente perdem todas as suas manchas de culpa. Foi por isso que ele nasceu em Belém. É por isso que ele tinha de vir, porque era o centro do pão. O pão da vida era o centro da água. O que é isso? As águas da vida. E em Jesus havia ambos, o pão da vida e as águas da vida. Portanto, ele tinha de vir nascer em Belém. Tu, Belém da Judeia, não és a menor entre as grandes princesas? Você é um pequeno pregador comum, é apenas um pequeno homem, mas de você sairá o governador, que é desde a antiguidade, da eternidade, eternidade. Suas promessas foram feitas desde sempre e de eternidade e eternidade. É por isso que ele nasceu em Belém da Judeia. Ela o embalou, e meu irmão, o lugar onde ele quer ser embalado hoje é no seu próprio ser, no seu próprio coração, para que ele mostre saindo de você as águas da vida para um povo que perece e o pão da vida para um povo faminto. Ele é o pão e a água da vida, que são as duas coisas essenciais para a sobrevivência de alguém. O pão e a água está prometido com certeza. Inclinemos a cabeça um instante. E ao inclinarmos, quero toda a sua atenção. Você já esteve em Belém esta manhã? Se nunca esteve em Belém, ela também era chamada de Efrata de Belém. Efrata de Belém. Efrata significa a raiz. Vem da palavra H-E-M-P. Hemp significa raiz. E o antigo distrito de lá era chamado de Efrata, que significa é o começo da vida. Cristo disse, se vós estiverdes em mim, eu sou a videira e vós sois os ramos. Ele é a raiz de toda vida. Se você nunca esteve em Belém, Efrata de Belém, venha esta manhã, receba-o como seu Salvador e ele o perdoará dos seus pecados. Quer levantar a mão para ele e diga, Senhor Deus, tem misericórdia de mim agora, eu agora aqui venho a Jesus de todo o coração, venho a tua Belém, a água e ao pão da vida, eu aceito agora como meu Salvador pessoal. Que o Senhor o abençoe, jovem ali atrás, que o Senhor o abençoe, Deus o abençoe, pequenino. A outro, diga agora, venho, nada tenho meus braços, estou com sede, minha garganta seca, queria saber onde posso ir encontrar a verdadeira vida, queria saber, já me filiei a igrejas, Deus abençoe, mas já me filiei a igrejas, fiz tudo o que sabia que deveria fazer, irmão Branham, mas nunca alcancei aquele verdadeiro recurso que dá vida. Agora venho, Senhor, para te receber. Ele está aqui para você. Quer levantar a mão? Diga, sou eu, Senhor. Sou eu que estou de pé necessitado. O Senhor o abençoe enquanto oramos. Ó Senhor Deus, esta pequena mensagem sem sequência, trazida das Escrituras, porém em todos os seus símbolos que puseste ali, talvez, está oculto aos olhos dos sábios e entendidos e será revelado aos pequeninos que aprendem, como aquela pequena Belém, a menor de todas. Como o profeta disse isso, não és tu a menor entre todas as principais, mas foi do agrado de Deus trazer daquele pequeno e insignificante lugar o guia de Israel. Senhor Deus, de um grupinho de pessoas lavadas pela linha escarlate do sangue do Senhor Jesus, tu farás surgir, por meio desse grupo, em algum lugar, Senhor, em todo o mundo, Cristo, outra vez, que regerá todas as nações com vara de ferro. Peço-te, Deus Pai, que sejas misericordioso com cada um de nós que estamos presentes agora e que cheguemos à tua Belém.
Vinde todos os fiéis, estávamos cantando, vinde a Belém. Senhor, permite que vejam que não se trata de uma cidadezinha lá que já foi um símbolo, mas ir à realidade de Jesus Cristo, o pão de Deus e a água da vida. Aqueles que levantaram a mão, recebe-os em teu reino agora mesmo, Senhor, pois é pela fé que o recebem, é pela fé que erguem a mão, e é pela fé que eu creio que tu os recebes. Guarda o Senhor em Belém, onde nunca se desviem ou vão embora como Noemi, mas se os tempos ficarem difíceis, que continuem em Belém. As coisas vão melhorar logo, logo. Concede, Senhor. Agora rogo que sejas misericordioso com aqueles que estão doentes e aflitos. Há pessoas aqui, Senhor, que precisam do teu toque de cura. Senhor, tu restauraste Belém a toda a sua antiga glória. Tu a restauraste na época da depressão, quando ela estava doente. Tu a levaste de volta e levaste Noemi na colheita da cevada. E agora, Pai, rogamos que tragas cada Noemi e todos que estão aqui que têm necessidade. Eu rogo, Deus, Senhor, estamos bem na colheita da cevada. Oh, grande pão de cevada que foi visto descendo a colina e chegou ao acampamento do inimigo. Rogo, Deus, que tu tragas esse grande pão de cevada para este local agora e que ele possa ser a expiação para a doença das pessoas, bem como para o pecado. E cura cada pessoa que está na presença divina. Sinto, Senhor, talvez seja apenas meu sentimento pessoal, mas sinto que estás perto, a tua proximidade aqui agora. Acredito que estás aqui e não digo isso por causa das pessoas. Tu que conheces o coração do homem. Rogo, Senhor, que de alguma forma tenha uma visão esta manhã, como aqueles guerreiros. Essa é a tua grande onipotência, teu grande poder, tua grande presença. Tu que és o Filho de Deus, o Rei, o ungido, que está no meio de nós. Verão isso na alma e serão curados das suas aflições. Faça essa oração enquanto a apresento a eles em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Creio em Deus, em todas as suas palavras. Creio que cada parte da sua palavra é divinamente inspirada. Creio que ele não é eu era, mas é eu sou, uma presença sempre viva. Creio nisso agora mesmo no meio das pessoas aqui presentes. Você que levantou a mão, encontre uma igreja para você. Seja batizado em nome de Jesus Cristo, invocando a Deus, lavando os seus pecados, crendo que sua breve vinda também será. Ele vai se manifestar em sua segunda vinda. Também creio que a presença dele está aqui para sarar os doentes, curar os necessitados. Não é preciso necessariamente orar um a um. Provei isso a outra noite para as pessoas que eu só queria lhes mostrar o que havia acontecido. Houve um certo jovem que está sentado olhando direto para mim agora, que estava na cama há dias. Sua garganta estava tão inchada que nem conseguia comer ou nada. Sua febre alta demais. E ele havia dito aos seus pais, mandem, peçam ao irmão Branham que venha orar por mim. E de alguma forma eles não queriam me incomodar porque eu estava ocupado e algo me fez ir à casa deles. Enquanto eu estava sentado lá, eles tentaram trazer um prato para o jovem, tinha ovo bem mole e outras coisas, feijão mole, amassado, e ele estava tentando engolir-os, mexia, pegava com o dedo, amassava, seus dentes estavam todos inchados com pus. Ele também tentava amassar com o dedo e tentar engolir dessa forma. Ele me deu uma ou duas mordidas e não conseguiu mais, empurrou. E eu estava sentado ali sem orar, apenas uma coisinha. Não se pode dizer a todos o que está acontecendo. Não. Eu disse, Senhor, Senhor, já estamos perto do fim do ano. Está surgindo algo novo. Permite-me, Senhor. É agora. É agora. É assim que comecei a dizer isso e dizer agora, no coração agora, sei que estás aqui. O jovem pegou, deu uma outra mordida e outra mordida, outra mordida, limpou todo o prato, entrou no carro dele e foi embora.
Oh, Ele é Deus. Veja, sua presença, Ele não permite Ele estar presente. Outro dia, quando tiraram esta última, mais recente foto, quando vi ali de pé, olhei para ela, pensei, bem, eu já vi o anjo do Senhor nessas e sei que foi maravilhoso, mas quando ele tirou esta, então, por volta das 3 horas da madrugada, ele me acordou e me disse o que era para ser, me explicou tudo, como era a armadura e tudo mais, e me mostrou as coisas nela que eu tinha visto, foi pegá-la, eu olhei para ela e lá estava, e nunca tinha visto antes. Oh, que sentimento, isso me trouxe um consolo. Saber que Ele está presente, Ele está aqui, sua presença e a presença do Senhor estava lá para curar os doentes. A presença do Senhor está aqui para curar os doentes. A presença do Senhor está aqui para os pecadores se convencerem. A presença do Senhor está no meio do seu povo. E Ele é Belém de Deus, cheio de pão e água. Estou tão feliz, e vocês, por termos um lugar para vir, comer e viver para sempre. Agora, o Senhor os abençoe. Tem algo que queria dizer, irmão? Vamos nos levantar só um instante. Nosso antigo hino de despedida. Leva tu contigo o nome de Jesus. Quantos amam o Senhor? Vejamos vocês levantarem as mãos bem alto agora enquanto estão de mãos levantadas. Agora abaixe e cumprimente alguém que está ao seu lado. Diga, Deus o abençoe, peregrino, Deus o abençoe. Isso mesmo. Então vire. Muito bem. Isso é para que vocês se familiarizem. Muito bem. Agora vamos olhar para o céu e cantar. Leva tu contigo o nome de Jesus, Filho da dor e do sofrimento. Ele lhe dará alegria e consolo. Leve-o para onde quer que for. Leva o precioso nome. Precioso nome. Oh, como é doce. Esperança da terra e alegria do céu. Precioso nome. Precioso nome. Oh, como é doce. Esperança da terra e alegria do céu. Agora lembrem-se